Vamos lá, pessoal. Agora vamos começar a falar de uma parte que é o que está trazendo o carro aqui, tá? Vou explicar um pouquinho de especificações. Vocês podem ver pelo desenho que esse motor ele não é igual ao do geração 2, tá? Porque ele não é igual. A Ford remodelou esse motor. Ele continua assim, um motor 4 cilindros de ciclo Atkinson, só que em vez de 2.5 ele passa a ser 2.0 na geração 3, certo? O que muda nele? Ele perde um pouquinho de potência e um pouco de cavalaria, e consequentemente um pouco de cavalaria não, perdão, um pouco de torque. Você sente isso quando dirige os dois, você sente essa pequena diferença, tá? Óbvio, pistões maiores, uma biela um pouquinho maior, faz um pouco de diferença assim na soma. Mas o carro continua muito rápido, muito forte, como o outro. Outra coisa que muda, vocês podem ver, mudou bastante assim, ó. A bateria que ficaria aqui, normalmente não está mais, certo? Aquilo que eu comentei com vocês rapidinho, fazendo um adendo da bateria lá de trás. Ah, Vitor, aquela bateria riou, preciso pelo menos ligar o carro. Você tem o polo positivo dela aqui e um negativo aqui. Você já consegue fazer o carro funcionar, certo? Outra coisa muito importante que mudou: o conjunto de transmissão e motor elétrico, tá? Vocês podem ver aqui toda a parte do inversor, módulo, tudo um em cima do outro aqui. O câmbio ele deixa de ser aquele câmbio Aisin, que é o que é usado na geração 2 do híbrido, e passa a ser o HF35, tá? Diferenças, ele é um pouco mais compacto e um pouco mais funcional. Ele é mais fácil de funcionar, ele é mais leve, não exige tanto óleo. A versão 2 ele precisa de mais ou menos 5.3 litros, enquanto esse daqui precisa de algo em torno de 4,5. Não precisa de muito. A sua troca de calor é feita de maneira bem legal também. Como eu mostrei para vocês, a água entra aqui, ela entra logo aqui atrás, ó, como vocês podem ver. E aqui embaixo, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, ela passa por toda essa parte, resfria, ela sai aqui e ela vai para ali embaixo, aonde nós temos, aqui tá um pouco, deixa eu ver se eu consigo iluminar, o sol não está ajudando a gente um pouquinho. Ali embaixo tem a bombinha do elétrico, conforme eu já mostrei para vocês no outro, mas eu vou mostrar de maneira melhor mais pra frente, tá? Como eu falei, um 2.0 ele gera cerca de, acho que 6 cavalos, pelo que eu não me engano, a menos que o outro. O outro está com volta de 195, esse daqui 190, 189. A diferença é muito pouca, o carro continua sendo espetacular, tá? Coisas como a bomba que gera vácuo, ela continua lá embaixo. O motor do ar-condicionado continua sendo elétrico e coisas a mais. O porquê que esse carro veio pra cá, gente? Vamos lá. Esse carro ele tá aqui com a gente pela seguinte questão: o dono do carro, ele tem tanto esse carro quanto uma versão igual Titanium EcoBoost, tá? Ele reclamou com a gente e tem reclamado com a Ford desde que ele comprou, que ele tem, quando às vezes ele vai andar velocidades constantes, subida de serra ou velocidades mais altas, algo em torno de 140, 160, o carro ele acende uma luz no painel depois de um tempo e avisa que o motor está aquecendo. Nós pedimos para eles trazerem o carro e fomos andar com o carro todo mundo junto. Eu fiquei monitorando enquanto pedi para eles dirigirem o carro. O que foi percebido logo de cara? A temperatura que a transmissão desse carro está chegando é muito alta, o líquido de arrefecimento do motor também e o líquido de arrefecimento do híbrido. O porquê? Esse carro aqui, ele ficou muito tempo parado
até ser leiloado e eles comprarem. Ele fica, isso é normal de carro de leilão, ninguém nem liga ele. Então isso faz com que o óleo dentro do câmbio perca suas propriedades. O óleo do motor, obviamente, ele é trocado muito mais rápido que o óleo de câmbio. Então o óleo de câmbio ele perde suas propriedades. A hora que você começa a exigir mais dele, ele já não aguenta da mesma maneira. A gente teve temperaturas nesse carro, como as bobinas que fazem o motor elétrico funcionar, a chegarem perto de 140 graus. Isso é muito quente, mas muito quente mesmo. Por quê? Quando ele não está sendo capaz de trocar o calor, certo? O óleo que está lá dentro não está sendo capaz de lubrificar e trocar o calor junto com esse fluido, porque eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar de maneira fácil. Aqui onde vocês estão vendo as mangueiras do radiador ali em metal entrando e se comunicando, o óleo do câmbio passa por ali, ele tem um trocador de calor que é a água do... Essa água aqui do radiador troca calor com o óleo do câmbio. Isso faz parte do HF35. Isso daí já não tem na versão anterior. A versão anterior, ela é feita a troca inteiramente pelo motor elétrico, tá? Esse carro, o que acontece? Vocês podem verificar o nível de água tá no mínimo e o fluido que tá aqui, ele tá bem ralo, tá? A Ford tem usado esse fluido rosa e eu tenho observado em mais de um caso que ele não está sendo suficiente para gerar resfriamento para esse carro, tá? Para o motor pode até ser suficiente, para o motor a gente já sabe como ele funciona, mas no caso deles aqui em específico não está sendo suficiente. Ele não está trocando calor de uma maneira boa, ele está na estrada, ele ainda está esquentando. Então a gente, o que vai fazer nesse carro? Vamos fazer uma revisão completa, tá? Vamos trocar fluido de arrefecimento dos dois motores, do elétrico e do híbrido, do elétrico e do combustão, perdão. Vamos trocar óleo de câmbio desse carro. Esse carro já está com 50 mil. A recomendação que a gente faz é para trocar em torno de 60, 70 mil quilômetros. Ou seja, ele já está fazendo uma troca preventiva em consequência do que está acontecendo também, tá? Uma coisa que a gente já pode garantir, a pergunta que fica: Vitor, a hora que você fizer essa modificação, você consegue andar com o carro dessa maneira? Gente, a proposta do híbrido não é a mesma proposta do EcoBoost, tá? Ou de qualquer outro carro, por exemplo, ali a gente tem um Fusion V6 parado ali fora, certo? A proposta do carro não é essa, tá? A proposta desse carro, ele é uma economia, conforto principalmente, certo? Ele é um carro extremamente confortável, como qualquer outro Fusion normal que a gente tem titânio, mas com a economia que nenhum 1.0 vai ter. Vocês podem pegar qualquer 1.0 no mundo, nem 1.0 a diesel vai ter a economia que esse carro tem. Então, o que acontece? A gente precisa ter... A ideia é que a gente precisa mudar o conceito de direção. Quando o pessoal entra nos clubes dos híbridos, a gente é bem claro, bem-vindo a esse novo videogame. Por que videogame? Você acaba aprendendo novamente a dirigir, porque você tem dois motores, então você aprende a conversar com os dois, a saber usar os dois, você aprende a pegar melhor a economia dele, certo? Porque esse carro aqui em relação ao outro, depois da revisão ele tem feito várias vezes média de 20, 22 km com litro. E essa é uma média ótima para esse carro. Para esse daqui, esse modelo G3, ele é ainda mais econômico, porque o tanque desse, ele é 53 litros contra 63 litros do outro. Ou seja, e ele faz a mesma quilometragem, entre 900 a 1000 km, dependendo de como você conseguir andar com o carro. Ou seja, ele é mais econômico, ele é muito mais eficiente, justamente por a transmissão já ser diferente, ser outro tipo de transmissão.
Isso daí ajuda muito a gente. Entendeu? Então vale muito a pena, fica muito legal. A gente vai fazer toda essa revisão, vai fazer limpeza de bicos, vai chegar na galeria de admissão, vamos ver as velas dele como estão. A gente vai retornar mostrando para vocês como que é o desgaste de tudo isso no híbrido, certo? Vamos fazer toda essa preventiva de troca de fluidos. Nós vamos fazer da mesma maneira que fizemos no outro. Vamos usar Motul aqui, tanto para líquido de arrefecimento como Mocool, que também é da Motul, para ajudar a trocar ainda mais esse calor e o carro trabalhar numa temperatura mais amena. Mesmo em dia, agora ainda mais que está vindo o verão, os dias tendem a ser mais quentes. A gente precisa ter uma troca boa. E o sistema elétrico, ele indiferente da onde ele estiver, ele é um sistema que emana muito calor. Ele trabalha com muito calor. Então a gente vai fazer essa troca, também vai usar fluido Motul. Daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês. Vocês vão ver que vai ser algo muito fantástico de realizar, certo? A gente vai fazer todo um catado aqui. Vamos começar a desmontar esse carro e mostrar para vocês, ok? E conforme a gente for evoluindo, vamos mostrar toda a troca dos fluidos. Depois a gente vai mostrar ele pronto, funcionando, e vamos dar uma volta para pegar vários dados dele e ver como é que foi a evolução dele. Pessoal, a gente tirou aquele primeiro duto que entra aqui, que é o duto de admissão de ar. Ele entra por aqui nessa colmeia, né, que a gente vê aqui que é a caixa de ar dele. O ar passa por aqui e mergulha de volta para o acelerador. O filtro de ar dele está um pouco sujo, sim. A gente vai atrás de um filtro novo para esse carro. E ele tem um segundo filtro que é para umidade, a gente chama, é um filtro pólen, né, que a Ford colocou nesse carro. Ajuda pra caramba em o ar ser menos úmido para entrar, certo? Vamos atrás de um filtrinho novo desse, já vamos ver o valor. Vamos terminar de tirar toda essa colmeia de caixa de ar dele, para começar a chegar em acelerador e chegar nos bicos. Já desmontamos a tampa, que também é a caixa de ar do motor. Vocês podem ver que a semelhança entre o motor 2.0 e o 2.5 é muito grande. Também há semelhanças com o motor do Focus. Muita coisa é igual em ambos os motores. Não tem grande diferença. As bobinas são iguais, ainda são usadas. O 2.5 também é usado. Muita coisa é igual. A maior parte da cara dele agora está ao que a gente já conhece do motor 2.3 dos primeiros Fusion. E a gente já chegou e começa a observar aqui. Vocês já podem ver aqui, ó, o respiro de óleo do motor, o que faz aqui no acelerador. A gente já pode ver que ele tá uma tendência a ficar mais preta aqui no contorno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O que provavelmente ele já tem uma sujeira, não sei quanto, e não dá para falar quanto na realidade. Eu vou saber a hora que eu tirar o que está atrás, certo? Então o que a gente vai começar a fazer agora? A gente vai para a parte que vocês já conhecem. Vamos tirar corpo de acelerador, vamos tirar os bicos e vamos colocar eles para pulsarem. Vou tirar essas velas para verificar o estado delas, tá? E vou tirar esse coletor de admissão para vermos e revisarmos como está as galerias de admissão lá dentro, certo? Vamos mostrar tudo isso e depois a gente começa a drenagem dos fluidos de arrefecimento e câmbio. Para o nosso espanto, olha o estado que está o corpo de borboleta para um carro de 50 mil híbrido. O porquê que faz isso, tá? Isso daí faz por inúmeras causas, tá? Às vezes o combustível ruim que a gente usa. E também a gente não pode esquecer que sai a mangueira de respiro daqui e ela entra na caixa do filtro de ar. Isso vem um pouco de borra de óleo e faz isso mesmo. Mas o que me espanta nisso daqui não é nem a condição que está, entendeu? O que espanta é numa revisão de 50 mil na Ford, que você leva, vocês pagam aí 700 a R$1.000 em mão de obra. O pessoal malemar troca esses fluidos e sabe Deus quais fluidos andam pondo. Diz eles que é os originais, a gente tenta acreditar. Mas a gente sabe que em algumas concessionárias o pessoal não trabalha com
a linha Motorcraft, porque a Ford obviamente cobra o seu valor pelos seus próprios fluidos. O que me espanta nisso daqui também é um concessionário não tirar e não limpar isso daqui. E se limpou, fez da maneira que a gente já conhece. Espirrou alguma coisa por aqui e por aqui tá desse jeito. Isso não é legal pro híbrido, para qualquer carro, como eu já falei para vocês. Então o que a gente vai fazer? Já sabendo disso daqui, se aqui tá sujo, a gente já tem uma ideia como vai estar lá pra dentro. Então, vamos tirar. Vocês lembram no meu que eu tirei isso daí? Era por volta de 125 mil quilômetros. O carro tava com ele não tão feio quanto esse daqui, ó. Esse daqui vocês podem ver, ó. Ele tá meio oleoso, exatamente por causa do retorno de óleo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que limpar isso daqui. Isso aqui, a cada 30 mil quilômetros aproximadamente, seria ideal uma desmontagem pelo menos dele, para limpar, para o acelerador sempre trabalhar de maneira legal. Por quê? Como eu já falei para vocês, tudo faz uma diferença num carro híbrido. Se isso daqui já te altera, posição de acelerador, como ele vai se comportar, como ele vai fechar, como ele não vai. Num carro a gasolina, vocês veem muito no meu canal, Edge, entre outros carros. Imagina num carro híbrido, se lá influencia e ajuda, imagina num carro híbrido. Aqui, se a gente já está falando em casa de 20 km com litro, a gente está indo em busca de cada vez mais e fazer o carro render isso cada vez mais. E isso prova que a concessionária não tem feito. E a briga não é com a Ford. A gente tem que entender uma coisa. A Ford, como fábrica, ela oferece treinamento e ela fala para o pessoal ir atrás de tudo e fazer uma limpeza. A diferença é, os donos de concessionária, muitos deles não querem investir nos treinamentos dos mecânicos. E outra, eles não querem investir no tempo que vai se perder para tirar toda essa capa de motor, chegar nesse acelerador, tirar, limpar ele, limpar os bicos. As concessionárias não querem, porque o que interessa para eles é volume de carros que entram e saem. Eles têm meta dentro da concessionária. Você é mais um número dentro de uma concessionária que chega lá, eu preciso de 50 Fusions que fechem tal valor para a gente bater nossa meta. Você é mais um Fusion que entra na concessionária e faz parte dessa meta e precisa esse valor para eles lá. Os consultores recebem metas, alguns, dependendo da concessionária, até os próprios mecânicos recebem algumas metas também de tempo e tudo mais. Uma revisão de um híbrido, você vai deixar o carro de manhã lá e vai sair com ele no fim da tarde somente com óleo trocados, óleo de motor trocado, fluido de arrefecimento e muitas vezes assim esse filtro de ar e o fluido de freio. A maior parte do restante eles não vão ver. As velas, eles seguem o manual, não estão errados, mas assim, o mínimo de olhar e revisar, que é para isso que chama o pacote, é para isso que você está pagando lá de 700 a R$1.000 para eles, revisar, olhar os itens, entender como tá. Aí você entende o que eles deveriam fazer e o que não estão fazendo. Certo? Vamos dando continuidade e vamos vendo tudo que a gente vai encontrar por aí. A gente acabou de sacar os bicos aqui. A gente já pode ver pela cara deles aqui. Ó, olha a incrustação que ele fica aqui em volta. A cara deles, no geral, não tá muito suja, certo? Mas dá pra ter uma ideia com essas incrustações que tem aqui, como pode estar lá dentro das galerias. Deixa eu pegar aqui um pouquinho melhor pra vocês. Ó, vocês podem ver que no comecinho dela já tem aqui, bem lá dentro já, vocês podem ver que tem um pouquinho de incrustação. Isso daí obviamente vai ter tá tendo um pouco mais do que eu imaginava, tá? Isso daí é consequências de combustível que é colocado não muito bom, seja no híbrido ou num carro normal, certo? Então a gente vai tirar para verificar o quão ruim foi usado o combustível aí
e o que ele pode ter causado nesse motor. Então vamos terminar de sacar tudo isso. Já vamos colocar esses bicos lá na bancada. Vamos unir tudo pra gente já fazer as limpezas necessárias. Vamos lá, pessoal. Bicos já estão na bancada, certo? Nós tiramos as velas e vamos voltar a falar delas. Vocês podem ver o estado delas. Elas estão praticamente novas, digamos assim. Não há necessidade de troca, tá? Aqui somente uma limpeza junto com os bicos resolveria tranquilamente, tá? Batendo no ultrassom. Nós informamos ao proprietário do carro e deixamos avisado. Caso ele queira trocar, pode trocar, não há necessidade, tá? Se ele quiser trocar, por exemplo, para colocar uma vela de irídio, que é melhor, mais fria, dura muito mais, beleza. É algo que ele vai fazer não por necessidade, mas por um capricho em cuidado. Isso é sempre bem-vindo em qualquer carro, não precisa ser só o híbrido, tá? Mas aqui não tem necessidades, certo? O que a gente vai fazer por enquanto? Nós vamos colocar os bicos para limpar. Enquanto eles pulsam, nós vamos voltar para o carro e retirar aquele coletor de admissão. Pessoal, tiramos aqui o coletor de admissão, tá? Vamos mostrar agora algumas coisinhas para vocês. Olha como estão as galerias de admissão desse motor. Estão muito incrustadas, tá? Isso para um híbrido, principalmente a hora que você tá... A hora que ele liga, que ele vem com a admissão de motor, tudo mais, o ar bate aí, ele turbilhona e não entra de uma maneira legal lá dentro da câmara, tá? Isso não é muito legal pro motor. Como vocês podem ver, lá dentro, deixa eu ver se eu consigo focalizar, a cabeça das válvulas não está tão suja, mas está. O que vai acontecer? A gente vai limpar essas galerias, tá? Para um carro híbrido de 50 mil, 49 mil quilômetros, né? Eu ia falar 55. Tá muito sujo, não poderia estar dessa maneira. Tá? O que a gente vai fazer? Isso daqui é resultado, obviamente, de uma coisa só: gasolina de má qualidade, tá? Isso não é bom para um carro normal e muito menos para um carro híbrido, tá? Isso não é bem-vindo. O que a gente vai fazer? Vamos limpar tudo isso, tá? Tanto aqui, vamos borrifar para tirar o máximo que puder ali na cabeça das válvulas. E esfregar, limpar da melhor maneira possível. E a gente vai aproveitar e indicar para o dono usar outro tipo de gasolina, não uma comum, usar uma aditivada. Se ele puder manter uma premium, que vai deixar isso aqui sempre limpo e vai manter muito melhor a queima do carro, tá? Dessa vez aqui, como o carro é novo e ainda não ressecou muito, a gente não teve o rompimento dessa mangueira, certo? O que é muito bom, mas como eu já falei pra vocês, ela é de plástico, ó. Como vocês podem ver até pelo barulhinho, isso tudo aqui é plástico, então é muito comum essas mangueiras romperem, tá? Mas como eu já falei no outro vídeo, não é algo preocupante, seja no 2.3 ou no híbrido ou no 2.5, tá? Outra coisa muito interessante, da outra vez, devido ao tamanho do motor do ar-condicionado, que é esse aqui, nós não conseguimos acesso ao último parafuso lá de baixo da admissão, tá? Dessa vez, como ele vai encaixar daqui, nós tivemos acesso a ele de maneira bem simples, bem tranquila, não precisamos tirar ele do lugar. Aqui a bomba de vácuo, que gera vácuo para o motor, quer dizer, perdão, gera vácuo para o servo freio, ok? A gente já está acostumado. Ali embaixo, ó, agora dá para mostrar legal, a bomba elétrica, certo? É essa bomba responsável por toda parte de arrefecimento do fluido do motor elétrico, ok? O restante de mangueiras que vocês veem aqui, essa daqui é tudo para a parte de resfriamento do motor a gasolina. Vou mostrar para vocês como tá também já
o outro coletor, né, o coletor de admissão, a parte de plástico que vai encaixar daí. Vai ser bem legal mostrar para vocês isso daí e fazer uma revisão, deixar isso bem limpo, de maneira bem funcional, para que o dono possa curtir esse carro aí e durar com ele tudo que um híbrido tem que durar. Pessoal, a gente já colocou os bicos para limpar uma vez. Olha a cor que eles estão. Ó, vou tirar a espuma aqui para vocês terem uma ideia da cor do líquido. Isso quer dizer o quê? A gasolina que um dia usou aí deixou eles bem sujos. E o que a gente vai fazer? Vai jogar fora todo esse líquido, vai colocar líquido novo e colocar para pulsar novamente, certo? Vamos lá. O coletor de admissão. Dá pra ver por aqui, ó, que ele também está um pouco carbonizado, bem menos que no restante, bem menos que no restante. A gente vai limpar da mesma maneira sim, tá? Porque se já vamos limpar lá, vamos tentar tirar o máximo de sujeira de tudo que é ponto que a gente puder. É sempre bom e pra gente não é trabalho a mais ou a menos, é o trabalho correto a se fazer. Quanto às velas, tá? A gente já confirmou os proprietários, tá? Apesar das velas estarem boas, por eles já estarem fazendo tudo isso e estarem numa preventiva muito legal do carro, eles preferiram usar as velas de iridium, tá? A gente está indo agora no fornecedor buscar lá todas as peças que estão faltando. Óleo de motor também da Motul tá chegando pra gente e vocês vão acompanhar aí. Agora a gente vai para toda a parte de limpeza mesmo desse sistema e troca dos fluidos em gerais, tá? Vamos dando seguimento aí. Olha aí, pessoal, outra cara, né? Já tá limpo pela parte de fora e o mais importante, limpo pela parte de dentro. Ó. Vocês podem ver que a gente tirou, esfregou, fez tudo o que precisava aqui, ó. Não tem mais aquela incrustação que tinha antes, certo? Isso daí melhora muito como o ar vai passar por aqui e vai para dentro do motor, certo? Aqui também já fizemos a limpeza do TBI completo pelos dois lados e temos tudo limpo e preparado para colocar no carro novamente aqui. Agora, antes da gente colocar de volta no carro, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá para as galerias limpar o que está sujo lá dentro, porque lá é uma das partes mais importantes, se não a mais importante, na entrada de ar de admissão. Os bicos aqui estão na segunda vez pulsando, já estão com um líquido bem mais claro. A gente vai deixar aí mais um tempo e vamos dando continuidade aí para daqui a pouco já começar a remontar.